Ela parou em sua frente e olhou nos olhos da criatura, procurando naqueles olhos negros os doces olhos de seu filho. O homem, com o coração partido e com o rosto lavado de lágrimas, levantou-se e encarou o lobisomem. O filho abriu os olhos por um instante final. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, pois este é o canal certo para você. Olá, meu nome é Ana Cláudia e gostaria de contar uma história que eu ouvi de minha avó sobre uma lenda que era contada em sua juventude. Diziam que há mais de um século, na cidade de Cananéia, no interior de São Paulo, existia uma família que sofreu uma terrível maldição. Eles eram conhecidos como família Silva, um abastado fazendeiro que se casou com uma jovem moça de família humilde. Ela era uma boa moça que sonhava em se casar e ter muitos filhos. Seu sonho foi atendido ao conhecer seu esposo, que apesar de toda a riqueza, não era arrogante. Era considerado por todos na região uma pessoa de bom coração, que era firme, porém muito justo. O casamento dos dois foi uma grande celebração na cidadezinha. As pessoas comemoraram muito, o casal parecia muito feliz. Dava para ver claramente que era um muito apaixonado pelo outro. Não demorou muito e começaram a vir os filhos. A família crescia feliz, os negócios do fazendeiro seguiam muito prósperos, mas havia algo que após o 6º filho começou a preocupá-lo. O fazendeiro tinha mais 6 irmãos. Ele era o caçula de 7 filhos, e sua mãe sempre o alertara sobre a maldição que ronda os 7º filhos. E sua preocupação aumentou ainda mais quando recebeu a notícia de que seu 7º filho estava por vir. Sua esposa não conhecia a história, e ele nunca havia falado nada, pois não queria preocupá-la. Sempre soube de seu desejo de ter vários filhos e não queria tirar isso dela. A esposa percebeu que, ao contrário das gestações anteriores em que o marido estava muito feliz, nessa ele estava preocupado. Chegou a questionar o que estava o perturbando, mas ele disse não ser nada demais, apenas algumas questões de negócios. Porém, a mulher não era tão ingênua e resolveu procurar sua sogra para ver se ela sabia o que podia estar incomodando tanto seu marido, e esta lhe contou o motivo. Há uma antiga maldição que diz que o 7º filho do 7º filho será amaldiçoado, tornando-se, ao completar 14 anos, uma criatura muito maligna, que se transforma nas noites de lua cheia, perdendo nessa transformação toda a sua humanidade, dando lugar apenas à fera que mata tudo e todos que entrarem em seu caminho. Esse monstro é o lobisomem. A mulher ficou muito assustada com aquilo e entendeu por que seu marido estava tão preocupado. Todavia, ela resolveu que ia tentar o que fosse possível para reverter essa maldição e cuidaria para que seu filho crescesse e se tornasse uma pessoa normal como todos os outros. Passados alguns meses, a criança nasceu. Era um menino. Esse, ao contrário dos demais que nasceram fortes e berrando, nasceu mais fraquinho e praticamente não chorou. Entretanto, sua mãe, ao pegá-lo em seus braços, sentiu ainda mais amor e uma determinação enorme de proteger e fazer o que fosse preciso para que ele fosse muito feliz. Os anos passaram e o menino foi crescendo. Era muito amável com todos. Era um pouco mais franzino que seus irmãos, mas isso não o impediu de participar de tudo o que os outros fizessem. Para seus pais, a temida data estava chegando. Logo, ele completaria 14 anos. E por mais que eles desejassem que aquela maldição não se concretizasse, parecia que tudo culminava nisso. Um sinal muito ruim foi que o dia do aniversário seria justamente em uma lua cheia, e ainda por cima uma lua azul. Lua azul é como é chamada a segunda lua cheia dentro de um mesmo mês. Fato que ocorre no intervalo de 2 anos. Diante desses fatos, os pais resolveram, por precaução, nesta noite ficarem atentos ao filho em todos os momentos. Mas isso não evitou que a maldição se concretizasse. O garoto começou a se sentir muito mal. Seu corpo ardia, sua pele parecia que estava derretendo. Sentia fortes dores na cabeça e seu corpo começou a se transformar. A mãe começou a chorar e o pai tentava segurar e amparar o filho. Todavia, ao se transformar em lobisomem, o rapaz acabou atingindo o pai e jogando-o longe. A mãe começou a chamar por ele, tentando fazer com que ele resistisse àquela maldição.
ela parou em sua frente e olhou nos olhos da criatura, procurando naqueles olhos negros os doces olhos de seu filho. Ela o amava incondicionalmente, não desistiria dele. O pai recobrou os sentidos e viu a cena que partiria seu coração de uma vez. O lobisomem agarrou sua mãe em um abraço mortal. Ele cravou as garras em seu pescoço, fazendo o sangue da pobre mulher jorrar para todo lado. O homem viu o amor de sua vida sendo morta por aquele que ela tanto amava, por quem ela lutou até o último minuto. Infelizmente, ele sabia o que teria que fazer, antes que aquela desgraça se abatesse sobre os outros filhos e todas as pessoas que estavam na casa e pela região. Aquele lobisomem não tinha controle. Aquele lobisomem era um monstro. Mesmo que dentro daquele lobisomem estivesse seu filho, ele tinha que acabar com aquilo. Com as mãos trêmulas, ele pegou a arma que trazia em seu cinto. Dentro dela havia uma bala especial, que sua mãe uma vez lhe dera, com um desejo que ele nunca precisasse usar. Mas ele sabia que somente aquela bala de prata traria fim à maldição. Ao contrário de outros lobisomens que já existiram e existem, o lobisomem nascido de uma maldição do 7º filho somente seria morto por uma bala de prata. O homem, com o coração partido e com o rosto lavado de lágrimas, levantou-se, encarou o lobisomem e acertou no meio do peito deste aquela bala, não antes de pedir perdão ao filho e à sua esposa por estar fazendo aquilo. O lobisomem de imediato foi ao chão. Seu corpo se contorcia freneticamente e aos poucos voltava à forma humana. O homem correu e pegou o corpo do filho em seus braços. O filho abriu os olhos por um instante final e o pai lhe disse para que se fosse, livre daquela maldição, ficar junto à sua mãe. Os olhos do rapaz se fecharam pela última vez e o pai gritou toda a dor que sentia em seu peito. O filho e a mãe foram enterrados no mausoléu da família e foram colocadas 2 estátuas de anjos que os representavam. O fazendeiro seguiu sua vida da melhor forma que pôde, cuidando de seus filhos. Nunca mais se casou e faleceu já bem idoso. Sua família se tornou grande, teve muitos netos e bisnetos, e as gerações sempre tiveram conhecimento da história da maldição que atingiu a família Sim.